Olá, indivíduo fascinante, o que acontece? Meu nome é Rafael Jordão e esse é o terceiro vídeo da sequência. No macro, uma introdução à psicologia analítica do Jung. Eu toco no que eu reconheço como sendo alguns dos principais conceitos que ele aborda, tendo como fio condutor o que ele chamou de um processo de individuação. O primeiro vídeo foi simplesmente uma introdução ao inconsciente e à presente fragmentação da nossa psique e, consequentemente, da nossa personalidade. E como isso se conecta com o que ele achou como sendo a solução para essa fragmentação, que eu citei agora como o processo de individuação, de tornar-se um indivíduo psicologicamente. No segundo vídeo, eu introduzi o que é símbolo e o distingui dos signos, falei da interpretação dos sonhos, a análise do Jung justamente era em cima dos sonhos, porque ele percebeu que os sonhos eram uma expressão, por assim dizer, do inconsciente, que os símbolos nasciam originalmente desse território em grande parte, que é a nossa vida onírica. E como, visto de cima, essas coisas que no particular parecem completamente incoerentes e absurdas, formavam uma imagem, algo como uma mandala, no sentido de que elas representavam, vistas no macro, entendidas da forma como elas precisam ser entendidas, que é simbolicamente, elas formavam um movimento. E esse movimento, esse desenvolvimento, ele chamou de um processo de individuação, que é o processo por meio do qual a gente vivencia a integração desses aspectos da nossa psique e, consequentemente, da nossa personalidade. Então, no segundo vídeo eu falei dos símbolos, da interpretação dos sonhos, eu entrei nos 4 personagens oníricos. Que é isso? São os personagens dos sonhos. Então, o primeiro deles é a sombra, e aí eu expliquei o que é a persona, eu falei da projeção da sombra, da ânima, do ânimos e do self. O self sendo justamente esse personagem que representa um aspecto da nossa psique, que é tanto o cerne quanto a totalidade da mesma. E aí eu falei do Yang, dei vários exemplos de introduzir várias coisas no segundo vídeo. E esse terceiro vídeo é especificamente sobre os arquétipos e o inconsciente coletivo. Eu quero tentar tornar um pouquinho mais palpável o que isso significa. Eu vou tentar explicar da forma mais simples possível, porque esse assunto é naturalmente complexo e extremamente abstrato. Os arquétipos, eles são algo como a versão universal, cuja representação particular nós vemos nos filmes, na arte, nos sonhos, através dos símbolos, sejam estes imagéticos e ou dramatizados. Eu baseei tudo isso que eu tô falando nesse livro aqui, No Homem e Seus Símbolos, em 2 palestras do Jordan Peterson, do curso dele chamado Personality, curso, eu digo, a matéria que ele deu lá na universidade onde ele dava aula, pelo menos, em 2017. E ele tem 2 aulas sobre Jung e ele explica justamente os arquétipos utilizando o Rei Leão e o Pinóquio para poder embasar o que ele tá falando sobre, para poder tornar mais palpável. Essa é a questão. E é por isso que eu quero ler um pedaço do livro para vocês, da página 82 do Homem e Seus Símbolos. Já sugeri que os sonhos servem a um propósito de compensação. Tal suposição significa que o sonho é um fenômeno psíquico normal, que transmite à consciência reações inconscientes ou impulsos espontâneos. Muitos sonhos podem ser interpretados com o auxílio do sonhador, que providencia tanto a associação quanto o contexto da imagem onírica, por meio dos quais podemos explorar todos os seus aspectos. Esse método convém a todos os casos comuns, aqueles em que um parente, um amigo ou um paciente conta um sonho no decorrer de uma conversa. Aí entra a questão que é interessante. Mas quando é um caso de sonho obsessivo ou de um sonho com grande carga emocional, as associações pessoais produzidas pelo sonhador não são, em regra, suficientes para uma interpretação satisfatória. Em tais casos, precisamos levar em conta o fato, primeiramente observado e comentado por Freud, de que num sonho muitas vezes aparecem elementos que não são individuais nem podem fazer parte da experiência pessoal do sonhador. A estes elementos, como já mencionei antes, Freud chamava resíduos arcaicos, formas mentais cuja presença não encontra explicação alguma na vida do indivíduo e que parecem, antes, formas primitivas e inatas, representando uma herança do espírito humano. Essa analogia que ele vai utilizar agora, ela me permitiu dar um salto no meu entendimento, aprofundar realmente, enraizar o meu
meu entendimento sobre o que ele está falando que são os arquétipos. Assim como o nosso corpo é um verdadeiro museu de órgãos, cada um com a sua longa evolução histórica, devemos esperar encontrar também na mente uma organização análoga. Nossa mente não poderia jamais ser um produto sem história, ao contrário do corpo em que existe. Por história, não estou querendo me referir àquela que a mente constrói através de referências conscientes ao passado por meio da linguagem e de outras tradições culturais. Refiro-me ao desenvolvimento biológico pré-histórico e inconsciente da mente no homem primitivo, cuja psique esteve muito próxima dos animais. Essa psique, infinitamente antiga, é a base da nossa mente, assim como a estrutura do nosso corpo se fundamenta no molde anatômico dos mamíferos em geral. O olho treinado do anatomista ou do biólogo encontra nos nossos corpos muitos traços desse molde original. O pesquisador experiente da mente humana também pode verificar as analogias existentes entre as imagens oníricas do homem moderno e as expressões da mente primitiva, as suas imagens coletivas e os seus motivos mitológicos. O meu ponto de vista sobre os resíduos arcaicos, conceito do Freud, que chamo de arquétipos ou imagens primordiais, tem sido muito criticado por aqueles a quem falta conhecimento da psicologia do sonho e da mitologia. O termo arquétipo é muitas vezes mal compreendido, julgando-se que expressa certas imagens ou temas mitológicos definidos. Mas essas imagens e temas nada mais são que representações conscientes. Seria absurdo supor que representações tão variadas pudessem ser transmitidas hereditariamente. O arquétipo é uma tendência a formar essas mesmas representações de um motivo. Representações que podem ter inúmeras variações de detalhes, sem perder a sua configuração original. É o exemplo que no segundo vídeo eu dei do portal, que ele é expresso de formas completamente diferentes no Alice no País das Maravilhas, como o buraco do coelho, no Harry Potter como a plataforma a qual ele atravessa na estação de trem, e no armário de Nárnia, que as crianças atravessam justamente para ir para Nárnia, né? Elas saem de um mundo para o outro. Então essa transição de uma experiência comum, ordinária, normal, para uma experiência completamente diferente. Esse arquétipo, eu tô chamando de portal, mas é só um nome. O arquétipo em si a gente nunca acessa, é isso que Jung fala. O movimento é o arquétipo, a forma original é o arquétipo, a imagem primordial, a partir da qual todas as representações simbólicas particulares são formadas, mas ela é a universal. E logo não pode ser falada de maneira específica. Ele chega até a citar aqui um exemplo que eu dei também, né? Existem, por exemplo, muitas representações do motivo irmãos inimigos, que são os irmãos rivais, né? Que a gente vê, por exemplo, Caim e Abel, Mufasa e Scar do Rei Leão, e a gente vê até no Osíris e Sete da mitologia egípcia, né? Então, tipo, ele fala, o motivo se conserva, o que muda são as representações. Meus críticos, ele diz, supuseram erradamente que eu desejava referir-me a representações herdadas e, consequentemente, rejeitaram a ideia do arquétipo como se fosse apenas uma superstição. Não levaram em conta o fato de que se os arquétipos fossem representações originadas na nossa consciência ou adquiridas por ela, nós certamente os compreenderíamos, em lugar de nos confundirmos e nos espantarmos quando se apresentam. O arquétipo é, na realidade, uma tendência instintiva, tão marcada como o impulso das aves para fazer o seu ninho e o das formigas para se organizarem em colônias. É preciso que eu esclareça aqui a relação entre instinto e arquétipo. Chamamos de instinto os impulsos fisiológicos percebidos pelos sentidos, mas, ao mesmo tempo, esses instintos podem também manifestar-se como fantasias e revelar, muitas vezes, a sua presença apenas por meio de imagens simbólicas. São essas manifestações que chamo de arquétipos. Ele dá um exemplo aqui que eu não consigo, eu preciso compartilhar isso com vocês. Lembro-me especialmente do caso de um professor que teve uma visão de repente e julgou ter enlouquecido. Veio ver-me em estado de pânico. Apanhei da estante um livro de 400 anos e mostrei-lhe uma velha xilogravura que retratava exatamente a visão que tivera. Não há razão alguma para que se considere louco, disse-lhe. Sua visão já era conhecida há 400 anos.
Depois disso, sentou-se, abatido numa cadeira, mas já no seu estado normal. Com esse pequeno embasamento no livro, eu quero começar o assunto dos arquétipos. E eu recorri justamente ao texto em si, porque é um assunto extremamente complexo e difícil mesmo de entender. Então o que acontece é que eu vou tentar te dar uma síntese do que eu vim a entender através dos auxílios, tanto do livro, quanto de pessoas que comentaram sobre, quanto de vídeos, quanto de palestras. Do que significa isso? O que são os arquétipos? E só para dar uma base, o Jung reconhece essa ideia do inconsciente coletivo. E eu li essa parte também para você entender que o que ele está chamando, né, de arquétipos, ou o que ele está chamando de inconsciente coletivo, tem base na nossa biologia, é enraizado fisiologicamente. Então, imagens coletivas enterradas na nossa psique, lá no fundo dela, são inevitáveis frente aos milhares de anos em que a experiência humana se desdobra na face dessa terra. Os arquétipos são padrões que se repetem na experiência humana ao longo de literalmente milhares de anos. Quando você pensa no São Jorge, essa história do herói matando o dragão é extremamente antiga e repetida em várias culturas diferentes de formas diferentes. O Saint George, originalmente, ele tem uma representação lá, ele tem uma representação pra gente aqui. A gente tem representações do guerreiro, por exemplo, na Suméria, né, que é absurdamente antiga. É um dos lugares mais antigos da história conhecida atual. E é justamente um povo que tinha a história de Marduk e Tiamat. E Marduk era um deus entre os deuses, né, um herói deus, vamos colocar assim, que foi escolhido para lutar contra Tiamat, que era algo como o dragão do caos. Né, era uma deusa, né, Tiamat era uma deusa que, porque o marido dela foi morto, e ela se revoltou e ia mandar uma ordem de demônios pra destruir, porque os deuses menores estavam fazendo muita bagunça. Então Marduk vai lá, né, e enfrenta Tiamat. Como ele enfrenta? Ele tem umas armas, ele tem a fala dele, ele tem um monte de coisa, um monte de característica, mas ele usa uma rede, né, e ele prende Tiamat, e ele fatia Tiamat em partes, e das partes desse caos, desse dragão do caos, dessa deusa, ele forma o mundo. Esse é o mito da criação, ele é a origem do mundo sumérica. Esse herói, né, que enfrenta o monstro, o dragão, o desconhecido, o caos, e volta com alguma coisa de valiosa, seja a criação da sociedade, seja para renovar a estrutura, seja uma nova mensagem, é muito antiga e ela é reproduzida de várias maneiras diferentes, com símbolos diferentes. Então a forma original é o arquétipo, mas as representações simbólicas são muitas. Então o que acontece, e uma coisa que o Jung fala, é que a gente nunca acessa o arquétipo em si. A gente tem apenas acesso às representações simbólicas secundárias. Então, isso abre um leque não só para as histórias e para as imagens, mas até para as, vamos dizer, para as nossas reações emocionais. Pensa na raiva, pensa no ódio, pensa no amor, pensa quando a gente fala, ah, você não tem um espírito esportivo? O que isso quer dizer? O que quer dizer espírito aí? Não é um fantasma ali atrás. O espírito esportivo é um padrão de comportamento que é extrapolado, é abstraído a partir da experiência de muitas pessoas diferentes que jogaram bem, que fizeram um jogo, vamos dizer, correto, né? Que jogaram dentro das regras, que não pensaram só nelas, que pensaram no coletivo, que pensaram que também não é só um jogo, mas são vários. Então o espírito esportivo vem justamente de uma abstração a partir dos diferentes casos particulares. É como se fosse um padrão. Esse espírito esportivo, ele é um padrão que se repete. A gente vai pegando coisas para tipo o herói. Como o herói é formado? Por exemplo, também, se eu não me engano, na Suméria, tinha essa ideia de que o rei, ele tinha que ser o melhor Marduk possível, que era justamente aquele deus-herói lá que eu falei antes. Então, o que acontece é que, de tempos em tempos, eles levavam o rei para fora, né, davam umas tapinhas na cara dele e falavam como você não foi o melhor Marduk possível. Né? Isso eu estou extraindo diretamente de uma coisa que o Jordan Peterson contou justamente sobre a tradução sumérica. E o que acontece é que essa ideia,
né? Por exemplo, na tradição egípcia, no mito de Osíris, o melhor imperador, ele é a união de Osíris e de Horus. Então ele é a união das duas coisas, ele é a união de dois padrões de comportamento, de duas ideias, de duas formas de agir, enfim. Então o que eu quero dizer é, existe um reconhecimento ao longo de milhares de anos de certos padrões, e esses padrões são extrapolados para formar uma coisa como o herói. Nesse sentido é parecido com a ideia de Platão, né? Com a teoria das ideias de Platão, que ele acreditava que tinha um mundo e esse mundo era o mundo ideal, um mundo do qual a gente extrapolava as formas secundárias, que eram imperfeitas, por assim dizer, né? Que eram falhas, que são essas formas aqui. Né? E sem entrar nesse mérito enfim, de certo e errado, é o que mais ou menos ele pensava sobre essa questão. E então Platão chega a citar a questão arquetípica, né, mas num sentido um pouquinho diferente. Então Jung se apropriou dessa palavra antiga para dar um significado em relação à nossa psique. E o que ele está falando justamente é que existem padrões extremamente antigos e extremamente enraizados na nossa psique, lá no fundo dela, que dão forma a certas representações simbólicas diferentes, múltiplas, dependendo do contexto em que elas nascem. Então, por que eu falei das reações emocionais? Quando você tem um deus que representa uma emoção, ou, por exemplo, a deusa, né, da fertilidade, ou a deusa do XYZ, ou o deus da guerra. Quando você fala, por exemplo, na Ilíada, né, naquela tragédia grega, que o personagem foi possuído por um deus. Tem uma cena na Ilíada, a tragédia grega, que Agamenon provoca Aquiles, porque Aquiles é o rei dos heróis e Agamenon é o rei dos reis, por assim dizer, no sentido de que Agamenon tem o maior exército. E Aquiles, o herói grego, que não tem nada a ver com aquela história, porque aquela história que foi feita com o filme do Brad Pitt é simplesmente nada a ver com a Ilíada original, né? Ele ia correr pra cima de Agamenon, só que aí uma deusa, eu esqueci qual é o nome da deusa, puxa o cabelo dele. O que isso quer dizer? Quando um deus grego ou uma deusa grega puxa o cabelo de alguém. Dionísio, as festas dionisíacas regadas de vinho, esse espírito dionisíaco, o que isso significa? Que, por exemplo, Nietzsche entra nisso, né? O que isso significa? Isso significa que existe um padrão, esse espírito é um padrão de comportamento, é algo que você pode acessar, né, que tá aqui dentro da gente de alguma forma, não necessariamente num sentido geográfico, mas na nossa psique, que a gente pode acessar e a gente pode viver aquilo, aquele espírito, né? Então, o espírito esportivo, o espírito dionisíaco, o espírito do que foi, mais ou menos nesse sentido. Por exemplo, uma vez me perguntaram, frente à concepção dos arquétipos, como você vê a questão da incorporação num terreiro de Umbanda ou de Candomblé? Então, o que acontece é que eu, por exemplo, eu cresci numa família que frequentava centro espírita, e então eu tive essa base espírita no início da minha vida. Depois eu rompi completamente com isso, depois eu comecei a estudar várias outras coisas, e hoje eu tenho uma perspectiva totalmente diferente de todas as perspectivas que normalmente as pessoas têm sobre religião e etc. E não é à toa que eu acabei em filosofia, psicologia e neurociência. Mas o que acontece é que eu não estou tentando reduzir isso às camadas fisiológicas, psicológicas e filosóficas, mas eu estou tentando adicionar essas camadas à perspectiva sobre a questão da incorporação. Então, minimamente, de forma psicológica ou psicanalítica, nós podemos olhar, principalmente psicanalítica, né, porque eu estudo do inconsciente, nós podemos olhar para a incorporação no terreno de Umbanda e dizer, talvez, só talvez, esse espírito que está sendo incorporado possa ser justamente algo que a gente tem biologicamente, algo que a nossa informação genética carrega. E aí eu tô indo pra uma especulação sobre... Sou eu que tô falando, não é Jung falando, né? Sou eu que tô falando, né? A gente pode ir pro entendimento que talvez esse conhecimento, esse espírito, esse padrão exista na gente, seja biologicamente, geneticamente, seja psicologicamente, seja justamente as duas coisas juntas, né? Um enraizamento biológico e genético, até nesse sentido talvez, que se expressa, que tem uma camada, um aspecto psicológico, e dessa forma passível de acesso, se a gente conseguir repetir os padrões certos. Sejam esses padrões, né, a situação, o ritual que faz emergir, que facilita, que catalisa o acesso a um certo espírito, a um certo padrão de comportamento. Pode ser um cheiro, pode ser um lugar, pode ser uma dança, pode ser uma música, pode ser
uma sensação fisiológica, podem ser todas essas coisas juntas, um batuque, uma vibração, que tudo isso compõe um ritual que o nosso corpo reconhece e facilita, catalisa o acesso a alguma coisa extremamente ancestral dentro da gente. Então, talvez, só talvez, e minimamente na camada psicoanalítica, nós podemos olhar para a incorporação num terreiro de Umbanda ou de Candomblé, percebendo não necessariamente como uma coisa externa a nós, mas como algo que emerge de dentro da gente. Algo que faz parte, né, vamos dizer, das possibilidades da nossa psique. Que a nossa mente consegue abarcar e até, vamos dizer, dar lugar, uma vez que a gente sabe como acessar. Então, nesse sentido, é isso que eu tô tentando colocar como espírito, e para fazer uma analogia, para facilitar o entendimento do que talvez sejam justamente os arquétipos. Ele fala que principalmente, vamos dizer, o solo principal, e essa é a coisa que eu li, do qual os símbolos emergem, são os sonhos. Mas se você pensar nas experiências extremamente antigas, como psicodélicos, tipo a psilocibina, o cogumelo, ou qualquer outro tipo de psicodélico, e até no Amanita muscari, que também é um cogumelo, mas que tem um outro tipo de experiência, mas que é datado, tem representações extremamente antigas também. Então, pegando tudo isso, você pega, imagina, um ser de 50 mil anos atrás, e ele come um cogumelo porque tá ali, você já viu alguém comendo e não morreu, então é comida, né? Então você come aquilo ali e você começa a ter uma experiência completamente, drasticamente diferente. E aí você vai pra uma parede, pra uma tela, pra uma pedra, pra qualquer coisa que tem na tua frente. Você pega lama, você pega o que for, você pega tinta, você pega sangue, você pega o que for e pinta. Você expressa, você transborda isso que você experimentou, porque você simplesmente não tem outra forma de lidar com aquilo, a não ser representar de alguma forma. Então os símbolos, eles nascem das experiências com o nosso inconsciente, e uma das experiências mais antigas que a gente tem com o nosso inconsciente é justamente através dos sonhos. Então, é por isso que o Jung estuda os sonhos. Ele estuda a fonte principal desses símbolos, que é essa vida onírica que quase 100% do planeta Terra tem. Pode ter algumas pessoas que nunca sonharam. Eu já conheci uma pessoa que diz nunca ter sonhado. Talvez ela simplesmente nunca se lembre dos sonhos, mas o que acontece é que pode existir. Então, é uma experiência extremamente antiga. É um solo extremamente rico, no qual existem experiências que a gente não consegue ter acesso aqui de rolê, com a mente consciente apenas. Existem coisas que a gente só tem como acessar, né, não racionalmente, mas emocionalmente, né, e através de catalisadores dessa experiência de mergulhar no inconsciente. Sejam através de certas substâncias, seja através de alguma técnica de respiração, seja através dos sonhos, da investigação dessa experiência, desse movimento de se aventurar no inconsciente, de desbravar os aspectos desconhecidos da nossa psique. Eu realmente espero que tudo isso que eu falei tenha sido útil pra ti, que essa série de 3 vídeos tenha minimamente te introduzido de maneira macro em algumas partes micro desse assunto tão fascinante que é a psicologia analítica do Jung. Eu realmente espero que tenha sido útil e fascinante. A gente se vê no próximo vídeo, no próximo post, no próximo podcast, e se de fato fez sentido pra ti, se inscreve aqui no canal e acompanha meus textos no Instagram, tá? Todos os links referentes estão aqui embaixo. A gente se vê no próximo vídeo, no próximo post, no próximo podcast. Meu nome é Rafael Jordão.